Bom dia, segundo ano, tudo bem? Saudades? Gente, seguinte, a gente começa finalmente a nossa apostila 2, né? E se você der uma olhada nela, parece que você vai ter só 2 aulas, porque a gente vai começar agora a aula 13, que é a aula da fisiologia da digestão, e você vai ver que esse é o título da aula 13, da 14, da 15, da 16, da 17, da 18, da 19 e da 20. E aí depois a gente vai para o sistema cardiovascular, que é o resto da apostila. Tá? Então, a gente vai ficar aí algumas semanas falando da fisiologia da digestão. Hoje, claro, a gente não vai fazer de 13 a 20. Hoje nós faremos as aulas 13 e 14, que são o geralzão, a introdução, para na próxima aula a gente poder falar de sistema digestório. Tá? Então, hoje a gente vai só introduzir o que é digestão, como ela acontece, em quais grupos animais, tá? Então, hoje é uma aula mais light, mais tranquila. Gente, eu já começo bebendo água, né? Mudei o cenário, tá? Cansei da sala de jantar bagunçada. A iluminação de lá eu acho que era um pouquinho melhor, né? Mas depois vocês me dão um feedback, eu acho que tá dando pra entender aqui também e minha casa fica mais organizada. Gente, seguinte. Então, quando eu falo em fisiologia da digestão, eu preciso começar. Ah, se vocês quiserem que eu saia da frente da lousa, né? Saio. Mas eu tirei foto dessa lousa também, porque eu acho que a resolução fica melhor, não pega reflexo, né? Então tem a foto pra eu mandar no grupo pra vocês. Se eu esquecer, me pede agora que eu mando, mas eu acho que minha memória deve estar melhorzinha, eu acho que eu já devo ter te mandado. Gente, seguinte, quando eu falo em digestão, o que é isso, né? Pra que serve a digestão? Então, a função da digestão é quebrar aquele alimento gigante que você comeu em coisas pequenas o suficientes para serem absorvidas pelas células. Afinal, a gente precisa dar para as células os nutrientes para ela poder gerar energia. Então, isso que eu comi precisa entrar na célula. Então, a função da digestão é quebrar coisa grande em coisa pequenininha, certo? E aí, quando eu falo disso, a gente tem que entender um pouquinho a diferença de alimento para nutriente. O que é alimento? É o que eu como. Arroz, feijão, batata, macarrão, carne, isso é alimento, certo? Nosso corpo retira nutrientes dos alimentos, que são substâncias presentes nos alimentos que são usadas pelo nosso corpo. E os nutrientes fazem parte de 5 grupos: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. Aí você fala assim pra mim: ah, mas pão é carboidrato, carne é proteína. É normal a gente ouvir as pessoas falando assim. No dia a dia você quer falar assim, fica à vontade, mas aqui a gente tem que saber diferenciar os dois, tá? Carne principalmente tem proteína, mas tem lipídio na carne, tem vitamina na carne, tem sais minerais na carne. Então entende que o alimento ele é composto por mais de um nutriente. E, né, quando a gente fala os nutrientes puros, a gente tem essas 5 classes. E aí nós temos que dividir os nutrientes em 2 grupos, os chamados macronutrientes e os micronutrientes. Não tem nada a ver com o tamanho deles. O que é esse macro e esse micro? Macronutrientes o nosso corpo precisa em grandes quantidades. Micronutrientes o nosso corpo precisa em pequenas quantidades. Quem são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e lipídios. Quem são os micronutrientes? Vitaminas e sais minerais. Ai, Paula, minha mãe fala tanto que eu preciso de vitamina, quer dizer que eu preciso só de um pouquinho? Sim. Hoje em dia é muito comum, e não estou julgando, porque a minha alimentação também não é das melhores, mas a gente tem aí, muitas pessoas precisam suplementar com os complexos vitamínicos. Centrum, Fármaton, essas coisas aí. Gente, e aí você fala assim pra mim, por quê? Se a gente precisa em pequena quantidade? Porque eles estão presentes principalmente nas frutas e nos vegetais. Antigamente as pessoas se alimentavam muito de frutas e vegetais, então tinham as quantidades necessárias de vitaminas. Hoje em dia, boa parte da população tem uma alimentação deficiente nesses grupos, e aí tá faltando vitamina pra gente, e a gente acaba recorrendo às vitaminas sintéticas. Claro que a boa alimentação é sempre melhor, tá? Gente, e aí vocês até têm aqui na página, como é que eu não deixei na página certa? 288, o que hoje é recomendado, né? Quando você estava lá no 8º ano, você viu a pirâmide alimentar. Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde já trocou a pirâmide pelo prato saudável. E o que esse prato tá mostrando pra gente? Então, ele mostra aqui, ó, que se você dividir o seu prato, mais de 1/4
quarto deve ser composto, então isso em todas as refeições, mais de um quarto deve ser composto por vegetais, um pedacinho por frutas, grãos integrais, um quarto da sua alimentação, e proteínas saudáveis, o outro quarto. Além disso, devemos nos hidratar bastante, lembra que a água é muito importante, e podemos ter um pequeno consumo de lipídios, desde que os saudáveis, certo? Então essa seria aqui a representação do prato saudável. O tal do prato colorido que o pessoal fala, né? Como o prato mandou beber água, eu vou beber. E aí, a gente tem que saber, aqui eu fui descendo, né? Ficou tão feio esse pedaço da lousa e eu fiquei com preguiça de refazer. Os tipos de digestão. Então, digestão são basicamente aí de 3 tipos, né? Eu que dividi em 4. Existe a digestão, eu não coloquei na frente, gente, porque eu achei que era meio intuitivo, mas se você quiser anotar, aproveita e anota aí. Digestão intracelular acontece toda dentro da célula. Digestão extracelular acontece toda fora da célula. Digestão extracelular e intracelular começa fora e só termina dentro. Então, a digestão externa é incompleta. E digestão extracorpórea é a digestão que acontece fora do corpo. Gente, quem que vai fazer digestão intracelular? Quem é muito simples? Quem é muito simples? Protozoário e porífero, que é o primeiro filo do reino animal, certo? A partir de quinidários, já existe cavidade digestiva. Essa cavidade ela é formada por várias células e dentro dela acontece a digestão. Então, quem tem cavidade digestiva já começa a fazer a digestão fora da célula, extracelular. Porém, como o sistema digestório de quem tem só cavidade digestiva é um sistema digestório ainda meia boca, muito primitivo, a gente tem que essa digestão começa extra, mas só vai terminar dentro da célula, porque ainda não é uma digestão tão boa. Paula, por que é melhor fazer digestão extracelular do que intra? Porque quando eu tenho um lugar para fazer a digestão formado por várias células, vamos pegar aqui meu estômago, ele é grande, então eu posso comer alimentos maiores. Um porífero, ele vai ter que comer coisas que caibam em uma célula, então ele tem que fazer filtração. Imagina que se todo o seu alimento tivesse que ser microscópico, tá? Então, a cavidade digestiva, no nosso caso já é tubo digestório, permite que a gente se alimente de coisas muito maiores, certo? Então, começa extra e termina intra em quinidários e plateumintos. A partir de nemateumintos, a digestão é toda fora da célula. Então, nós temos órgãos especializados em fazer digestão. Gente, eu coloquei aqui nemateumintos acordados, tá? O que eu quero que você entenda que tá aí dentro. Vamos lá, na ordem que a gente estuda evolução. Então, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Esses 6 filos têm digestão exclusivamente extracelular, certo? Lembra que são 9, esses 6 são extra, daí nós temos os poríferos que são intra, os quinidários e os plateumintos com extra e intra. Além disso, existe a digestão extracorpórea. Que é isso? Eu jogo enzimas digestivas no meu alimento antes de comê-lo. Aí essa digestão acontece lá, depois eu vou e sugo esse alimento já digerido. Quem faz isso? De grupo, assim, nós vamos falar dos fungos, mas nós também temos as aranhas e os escorpiões. Paula, posso pôr fungos e quelicerados ou fungos e aracnídeos? Não, carrapato, por exemplo, não faz, tá? Então, fungos, aranhas e escorpiões. Lembra que a gente viu na aula de artrópode que a aranha vai lá, dá uma cuspidinha, espera digerir o inseto e depois, chupa aquilo que já tá todo digerido? Tá? Isso é uma digestão extracorpórea. É bom lembrar que a de fungo é assim. Alguns exercícios costumam pedir isso pra gente, tá? Lembrando que levedura são os fungos que a gente mais usa. Gente, né, são os fungos que a gente usa no fermento biológico, fermento para fazer fermentação alcoólica, tanto para fazer o pão na sua casa, como para fazer a cerveja lá na cervejaria, tá? Ou qualquer outra bebida alcoólica. Gente, o sistema digestório. O sistema digestório pode ser de 2 tipos, completo e incompleto. Poxa, já dá para pensar, né? O incompleto vai faltar alguma coisa, o completo tem tudo. O que a gente tem num sistema digestório incompleto? Boca e cavidade digestiva. E quando eu tenho boca e cavidade digestiva, aqui eu tenho que pensar numa cavidade, algo assim, ó, eu tentei representar aqui, tá vendo? É só uma cavidade. E,
só uma cavidade, significa que o alimento entra, é digerido e sai pela mesma região. Quem vai ter isso? Os dois primeiros grupos a terem o sistema digestório, né? Os quinidários e os plateumintos. Gente, aí eu pergunto pra você, qual é o problema desse tipo de digestão? E a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é, eu elimino os restos, né? Ou seja, as fezes, pela boca. Ai, que nojinho. Gente, não pensa nisso, tá? Vamos pensar em evolução mesmo, vamos pensar na funcionalidade disso. Então, nós temos que uma cavidade digestiva, ela não consegue ser especializada. Afinal, o alimento entra e fica ali e sai. E ele não vai passando por locais para a digestão ser especializada. Então, eu tenho uma digestão geral, tá? Uma digestão não tão eficiente. Não é à toa que eles têm digestão extra e intracelular. Quando eu passo a ter sistema digestório completo, ou seja, nematelminto, faz a relação. É quando eu começo a ter digestão exclusivamente extra. Porque essa digestão, ela é completa. Essa digestão, ela é eficiente. Quando eu falo tubo digestório, o que deve vir na sua cabeça? Um tubo. E um tubo, ele tem uma entrada e uma saída. No caso, nós chamamos de boca e de ânus. E, gente, o que é mais legal de ter tubo digestório? Que você consegue fazer, né? Parece que é algo que você fez porque você quis. Nós temos que a nossa digestão, ela é especializada. Então, a gente começa, por exemplo, né, lá na boca, digerindo carboidratos maiores, aí a gente vai para o estômago digerir as proteínas maiores, aí no intestino quebra a segunda parte dos carboidratos, quebra a segunda parte das proteínas, quebra os lipídios, aí só depois que tudo já quebrou, lá no final do intestino delgado que eu tenho absorção de parte dos nutrientes, aí lá no intestino grosso eu absorvo mais algumas coisas. Então, tá vendo que a gente tem que a digestão, ela consegue ser especializada e muito mais eficiente, certo? Então, por isso é tão bom termos sistema digestório completo. PH, me coloca na velocidade de 1, que eu não gosto de falar correndo assim na velocidade de 1.15, que daí eu sinto que eu tô falando muito rápido e eu não gosto. Volta pra velocidade de 1, com calma. Vocês têm tempo pra me assistir, eu tenho 1h30 de aula. E o meu vídeo não dá nem 30 minutos. Gente, temos que saber classificar a digestão. A digestão, ela pode ser física ou química. O que é uma digestão física? Eu quebro o alimento sem transformá-lo. Como assim? Quebro pão grande em pão pequeno, quebro carne grande em carne pequena, quebro macarrão grande em macarrão pequeno. Gente, como, né? Me dá um exemplo de digestão física. Por exemplo, a mastigação. Quando eu mastigo o meu alimento, eu quebro o alimento grandão em alimento menorzinho, mas eu não transformo, eu só tô aumentando a superfície de contato. Como assim, Paulo? Pensa, você tinha lá um pedação de pão, e aí as enzimas, quando fossem agir, iam conseguir agir aqui, né, na volta. A hora que eu quebro isso em 2, tá vendo como eu aumentei a superfície de contato com a enzima? Então, quebrar este alimento de forma física aumenta a superfície de contato para que ocorra a digestão química. E o que é a digestão química? É a digestão que transforma o alimento. Transforma o alimento por hidrólise enzimática. O que é hidrólise? Quebra com auxílio da água. É enzimática porque usa proteínas especiais, chamadas enzimas. Gente, o que é uma enzima? Então lembra, uma enzima é uma proteína, ela é específica do corpo, então ela é produzida pelos seus ribossomos, tá? Lembra que ribossomo faz síntese de proteínas, de acordo com o RNA que recebeu do DNA. Então você tem lá no seu DNA um gene ensinando a fazer maltase. E aí esse gene é transcrito lá no núcleo, traduzido nos ribossomos, que produzem a proteína, que é uma enzima. O que são, né? Porque essas proteínas especiais são chamadas de enzimas, porque elas são catalisadores biológicos. O que eu quero dizer quando eu falo que é um catalisador biológico? Elas são responsáveis por acelerar as reações químicas. Paula, quer dizer que então daria para fazer tudo sem enzima, só seria mais lento? Daria, só que não daria para ter vida como a gente conhece, porque o nosso gasto metabólico basal, ou seja, a quantidade de energia que é o gasto por hora,
é superior à quantidade que eu conseguiria produzir se eu não tivesse as enzimas, tá? Então eu preciso dessas reações serem aceleradas. Se elas acontecessem de forma lenta, a gente ia gastar mais do que produz, o saldo não bate, né? Então a gente precisa muito, muito, muito delas. Gente, até aqui problemas? E aí eu preciso que você saiba o nome das bonitinhas, o nome das enzimas. E, gente, nome de enzima não para de vibrar ali. Nome de enzima é muito fácil, porque a maioria das enzimas é só você pôr um ase no final. Então, olha aqui, carboidrato, carboidrase, amido, amilase. E eu não terminei. Que feio, mas eu termino agora com vocês, tá bom? Agora que eu vi que tem algumas que estão incompletas. Gente, então, de forma geral, eu posso falar que os carboidratos são quebrados pelas carboidrases em monossacarídeos. Paula, tem que saber isso? Tem. Todas. Tá? Tem que saber. Gente, então carboidrato, carboidrase vira monossacarídeo. Monossacarídeo é pequenininho, carboidrato é grande, monossacarídeo é pequenininho o suficiente se a célula absorve. Só que nós temos que saber 3 carboidratos aqui especiais. O amido é quebrado pela amilase em um disacarídeo, ou seja, formado por 2, que é a maltose. Disacarídeo não entra na célula, então eu vou ter que quebrar a maltose. Como é o nome da enzima que quebra a maltose? Maltase. Ai, eu não terminei a digestão. É bom assim a gente faz alguma coisa junto. E a maltase vai quebrar a maltose em glicose mais glicose. Mas às vezes você come um disacarídeo chamado sacarose. A sacarose é quebrada pela sacarase ou sucrase. Eu não sei como que a sua apostila pôs, tá? Mas são sinônimos. Deixa eu ver aqui, sem óculos, tá bom. Tá sacarase mesmo. Mas você pode achar escrito sucrase, tá? É a mesma coisa. Então, a sacarose é quebrada pela sacarase em um monossacarídeo de glicose mais um monossacarídeo de frutose. Gente, a lactose também é um disacarídeo. Já vou falar um pouquinho mais dela. É quebrada pela lactase em glicose mais galactose. A lactose, todo mundo escuta falar, né? Porque a galera fala bastante do carboidrato do leite, porque boa parte da população é intolerante a ele. O que significa isso? Boa parte da população não produz lactase. E se não produz lactase, não consegue quebrar a lactose. E aí, esse tipo de alimento fica lá parado no seu sistema digestório, isso vai te causar um mal-estar, isso vai te dar diarreia, porque o seu corpo não está conseguindo fazer a digestão daquilo. Só que é isso, né? Então, gente, nós temos que 40% da população não digere lactose. Na verdade, todo mundo não digeria. E aí existe uma mutação que a gente passou a produzir. Aí você fala, mas Paula, e quando eu era um babyzinho lindo? Eu tomava leite materno. E todo mundo, né? Todo mamífero tomou leite alguma vez na vida, ou pelo menos deveria ter tomado. E aí, qual o sentido de eu ter que tomar um negócio que eu não sei produzir enzimas? Todo mundo tem o gene, quer dizer, né, claro, a gente pode ter exceções, mas via de regra, todo mundo tem o gene para produção de lactase. O que acontece? Esse gene fica ativo no nosso corpo apenas nos 2 primeiros anos de vida. Depois dos 2 anos, o seu corpo ele simplesmente metila esse gene, deixando ele inativo, e você para a produção de lactase, tá? Então é isso que acontece, por isso que você baby produzia e você adulto não produz. Gente, o que acontece? A gente sofreu, centenas de anos atrás, uma mutação, e aí as pessoas que têm essa mutação mantêm a produção de lactase depois dos 2 anos de vida. Tá? Então, na verdade, quem digere que é mutante, quem não digere que é igual aos outros mamíferos, né? Você pode ver que os outros mamíferos não digerem a lactose. Gente, e aí, ai, Paula, eu sou intolerante à lactose, mas eu gosto muito, eu quero consumir, porque quando você fala assim, né, tem muita gente, eu fiz tratamento, tá, gente, mas é diferente de intolerância, mas eu era alérgica ao leite. E aí é muito comum as pessoas olharem pra você e falarem, mas eu não bebo leite, pra mim é normal.
o intolerante à lactose tem o mesmo problema que eu, que aí você explica pra pessoa, né? Eu concordo que viver sem beber leite não é um grande problema. O problema é viver sem comer chocolate, sem comer pão, sem comer massa, sem comer queijo, sem comer bolacha. Tudo isso é derivado de leite. A gente consome muitos derivados de leite no nosso dia a dia e é isso que complica a vida do intolerante. As pessoas que são intolerantes à lactose, existe para vender nas farmácias a lactase. E aí a pessoa vai, consome a lactase e aí ela faz a digestão para a pessoa. Então, quando a pessoa consome a lactase, ela pode consumir lactose, que a digestão vai acontecer e ela não vai ter o desconforto, certo? Gente, as proteínas são quebradas pelas proteases em peptídeos. Peptídeos ainda são muito grandes. Os peptídeos devem ser quebrados pelas peptidases. No que eu sempre dou a resposta, né? No que proteína deve ser quebrada? Aminoácidos. Certo? Temos que os lipídios, gordurinhas, são quebrados pela lipase em ácidos graxos e glicerol. Toda vez que eu escrevo isso eu me sinto meio analfabeta, né? Porque o aluno olha e faz assim, por que ela pôs ácido graxo no plural e pôs glicerol no singular? Gente, isso tem um motivo, se olhar sua apostila faz a mesma coisa, tá? Eu sei escrever gliceróis, mas o que acontece? Quando quebra o lipídio, cada 3 ácidos graxos, um glicerol, então é por causa dessa relação 3:1 que a gente acaba colocando dessa forma, tá? Mas formam vários ácidos graxos e vários gliceróis. E, gente, a última aqui não coube numa linha só, tá? Eu queria que você entendesse que é uma coisa só. Os ácidos nucleicos são quebrados pelas nucleases em nucleotídeos. Lembra que é um nucleotídeo? Você aprendeu ano passado com o Danilo? Aquele que a gente faz uma bolinha, uma casinha e uma bandeirinha de festa junina? Que forma o DNA? E aí os nucleotídeos são quebrados pelas nucleotidases na bolinha, que é o fosfato, na casinha, que é a pentose, e na bandeirinha, que é a base nitrogenada. Lembra? Você aprendeu que a base nitrogenada pode ser adenina, citosina, guanina ou timina? A, C, G e T. Viu como as coisas fazem sentido? Gente, e aí, para fecharmos esse assunto, tá, nós temos que entender aqui algumas coisas. Então, as carboidrases seriam a amilase, a maltase, a sacarase e a lactase. A gente vai ver que a amilase, nós temos ela presente 2 vezes no nosso corpo. Então, nós temos a amilase salivar, na saliva, e a amilase pancreática, que o pâncreas libera lá no intestino delgado. Vou discutir melhor com vocês na próxima aula, porque ter 2 vezes, mas a gente já dá para adiantar um pouquinho, que é porque você não mantém o alimento tempo suficiente na boca para que ele seja digerido. Maltase a gente só tem no intestino, sacarase só no intestino, lactase só no intestino, tudo intestino delgado, tá, gente? Intestino grosso não tem enzima. As proteases nós vamos estudar 2, na verdade 3. Nós vamos estudar a pepsina no estômago, a quimiotripsina e a tripsina no intestino, do suco entérico e do suco pancreático, as peptidases todas no intestino, lipase todas no intestino, nucleases e nucleotidases todas no intestino, certo? Então, o seu corpo vai digerindo as coisas na ordem, bonitinho, aos poucos. Lembrando que enzimas precisam, elas são específicas, então não adianta eu pôr uma amilase para digerir lactose, mas é carboidrato também, ela não consegue, tá? Ela só digere, a gente fala que trabalha como chave e fechadura, então ela só consegue digerir aquele tipo de alimento, ela não consegue digerir outra coisa, certo? E nós temos que as enzimas, elas trabalham em temperatura e pH adequados. Temperatura tá fácil, né? A temperatura ótima de funcionamento das nossas enzimas é perto dos 38 graus. O seu corpo tá a 36,5 todo o tubo, então funcionam super bem as enzimas, certo? Se você diminuir a temperatura, você diminui funcionamento. Se você aumentar a temperatura, você também diminui, sendo que, né, aumento de temperatura pode desnaturar a proteína e aí ela perde a função dela. Gente, além disso, enzimas funcionam em pH adequado. Lembra o que é pH? Então, pH é uma medida que vai de 0 a 14, sendo que 7, né, que é o meio, é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. E as nossas enzimas trabalham por pH.
Como a sua temperatura é a mesma ao longo do tubo digestório, o que o nosso tubo digestório vai mudando? Justamente o pH, tá? Então, nós temos que a gente começa, né, o corpo, porque a gente começa em pH neutro, a gente vai pro ácido e termina no básico. Por que isso é importante? Porque o seu corpo entende que assim, a partir do momento que saiu daquele órgão, o que era para ser digerido ali tem que parar. Então, aquela enzima tem que perder a função dela. Então, eu troco o pH, aquela enzima para de funcionar e agora é a hora da outra enzima funcionar, tá? Vendo aquela especialização que eu te falei, que a gente tem quando o nosso sistema digestório é completo. Bem, gente, nós terminamos por aqui, tá? Preciso sair da frente da lousa de novo, porque eu terminei de completar ali embaixo, né? Desculpa, tava faltando umas setinhas. Vou tirar foto de novo agora da lousa completa. E, gente, seguinte, deu 26 minutos, eu imagino que nos 40, 50 vocês consigam fazer toda a cópia e a gente abre a videochamada para fazer os exercícios. Quem terminar antes e quiser já tentar fazer os exercícios sozinho, é uma boa ideia, tá bom? Nós temos na página 290 e 291, são apenas 3 exercícios. Tá tranquilinho, viu? Só vocês brigaram comigo que eu fazia aula muito longa, agora minhas aulas estão curtíssimas. Um beijo, gente. Tô morrendo de saudades de vocês.